Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o 6º ano, na aula 9, Ensino Religioso, Líderes Religiosos e a importância das tradições orais nas diferentes culturas religiosas. A gente percebe que essa aula destaca a importância das tradições orais porque há vamos dizer assim, né, um vício das pessoas acharem que as religiões que têm apenas tradições orais, elas são menos importantes do que as que têm tradições escritas. A gente, em outras aulas, já explicou isso. Inclusive, as religiões que têm tradição escrita, antes que essas tradições fossem escritas, elas foram tradições orais. E há religiões de tradições orais que estão caminhando para um registro das suas tradições. Então, tradições orais e tradições escritas nas religiões têm o mesmo grau de importância, ok? Tradições orais, líderes religiosos, a importância das tradições e dos líderes religiosos. Então, a gente vai ver aqui, para começo, né, a distinção, uma definição de tradição oral e de tradição escrita, ok? Tradição oral ou conhecimento oral é uma cultura material, é uma tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. Não sei se você sabe, mas já existe registro de cultura material reconhecida, entendeu? Então, as mensagens, os testemunhos são verbalmente transmitidos em um discurso, em uma canção, em uma poesia, ou seja, há formas de transmissão que preservam essas tradições. Uma música, uma poesia, uma história que passa de geração para geração, fixa essa tradição, ok? Elas são verbalmente transmitidas em canções, discursos e podem tomar a forma, mais tarde, de contos, de provérbios, de baladas, enfim. E podem ser escritas. Elas, quando são escritas, passam a constituir um gênero literário, ok? E a tradição escrita? O nome já diz, elas são textos escritos de diferentes gêneros literários que transmitem, conforme a fé dos respectivos seguidores, mensagens de homens inspirados. As religiões, geralmente, elas falam de líderes do passado que foram inspirados, iluminados para escrever as suas tradições escritas, ok? Revelação, inspiração, tornam-se conhecidas nossas, dos seres humanos, as doutrinas, as profecias, os mistérios e a vontade do ser transcendente daquela religião. Por exemplo, no islamismo, o Alcorão são as palavras de Alá. E no judaísmo, a Torá, o Antigo Testamento dos cristãos, que equivale à Torá dos judeus, contém as palavras de Deus. É assim que os representantes dessas religiões consideram essas suas tradições escritas, ok? E como é que é a interpretação das tradições orais e das tradições escritas? Uma definição mais estreita de tradição oral, para que a gente pudesse entender a interpretação. É uma transmissão realizada em comum por um grupo de pessoas ao longo de várias gerações. Pode-se distinguir tradição oral do testemunho ou da história oral, estudados pelos métodos das teorias da tradição oral e a teoria da composição oral fórmula. Ou seja, você, quando estuda as tradições, você procura estabelecer padrões de compreensão dessas tradições, ok? E o modo como elas foram feitas. Até quando você estuda os textos que são de tradição escrita, existe uma chamada crítica da tradição oral. Por exemplo, as parábolas de Jesus. Jesus falava aramaico, mas elas estão escritas em grego no Novo Testamento. Então, existe um autor que ele faz a versão ao contrário. Ele pega as parábolas do grego, passa para o aramaico e descobre que a forma da parábola no aramaico está muito mais perto do original do que a forma no grego. Então, ele até confirma que aquelas parábolas escritas em grego realmente saíram da boca de Jesus, porque numa forma em aramaico, elas estão mais perto do original. Então, são estudos
que são feitos para entender tradição oral e até entender como a tradição oral foi registrada posteriormente, ok? E a interpretação da escrita com relação aos textos, várias fórmulas, métodos de interpretação existem. Existe o método gramatical de interpretação, método histórico-crítico de interpretação, ciências específicas, a exegese de um texto é uma ciência específica para a interpretação de um texto, a hermenêutica, que é a aplicação do texto na realidade atual, os conteúdos. Então, estão ali esses exemplos de matérias, de métodos científicos de interpretação, ok? E agora a gente quer falar um pouco dos líderes. A nossa aula de hoje, além de mencionar a importância da tradição oral, ela também fala dos líderes, e a gente quer falar dos líderes, da importância dos líderes, evidentemente, em religiões de tradição oral. Nós escolhemos duas religiões para mencionar esses líderes, não é? Primeiro a gente vai falar da importância da tradição oral, a importância dela, por exemplo, entre índios, brancos e negros na formação cultural do Brasil. Você tem tradição oral na cultura indígena. A gente tem uma série de palavras que vêm da língua indígena e de aspectos culturais dos indígenas que a gente herdou. Uma coisa muito curiosa, né? O povo brasileiro é um povo, no planeta, um dos povos que mais banhos tomam. A gente acha isso tão assim comum, né? Puxa vida, a gente toma banho, isso é a coisa mais comum do mundo. Sim, mas nós herdamos isso dos indígenas. Isso veio deles, ok? Por causa da intimidade deles com as águas, né, dos rios, né? Os indígenas, quando moravam na Mata Atlântica, da qual menos de 5% existe, havia índios morando na Mata Atlântica, que era a mata litorânea do Brasil, eram índios que tinham intimidade com as águas do mar. Então, isso daí é um aspecto trazido da cultura indígena, que é uma cultura de tradição oral. Cultura negra, ok? As religiões de matriz africana são tradições de cultura também oral, tradições orais. Quantos costumes, quanto vocabulário, quanto da cultura negra a gente tem, música da cultura negra, alimentação. Então, o povo brasileiro é um povo que tem misturado todas essas culturas e deve ter orgulho disso, ok? Uma vez escrita, a tradição oral, uma vez escrita, tem a capacidade de ampliar sua transmissão. A gente vai mencionar aqui um líder, Jair Pai Márcio de Jagum, que é um líder do Candomblé, uma religião muitas vezes vista com preconceito, né, que a gente no ensino religioso trabalha para que isso termine. Ele é uma pessoa bastante envolvida no trabalho de cultura de paz, no trabalho de trabalho pela tolerância religiosa, esse líder do Candomblé. E a religião do Candomblé é uma religião que está procurando fixar por escrito as suas tradições, de modo exatamente a ampliar a influência e preservar a memória dessas tradições, não é? Os meios modernos de mídia tornam mais abrangente o seu alcance. A prática dos candomblecistas tem sido registrar exatamente na mídia as tradições para que seja mais fácil a gente ter acesso a elas, né? Foi-se o tempo em que a gente dependia dos pergaminhos, dos rolos escritos. Os escribas eram amanuenses. O que é amanuense? Alguém que escreve à mão um texto. Que importância eles tiveram, entendeu? Você pode pesquisar depois, na cultura egípcia havia um kit do amanuense, você descobre isso nas pirâmides e em outras culturas também, o kit do amanuense, que era o seu pincel, a sua pena de escrevente, o tipo de papel que ele usava, enfim, ok? E as celebrações, as doutrinas, as festas, a culinária, enfim, já mencionamos aqui, as narrativas, as histórias dessas religiões são transmitidas de geração em geração. Então, a tradição oral tem uma importância fundamental na formação cultural do povo brasileiro. E os líderes que a gente mencionou, um deles, Pai Márcio de Jagum, ele é alguém que conhece a língua Iorubá, que é a língua original que vem de África, da religião de matriz africana do Candomblé,
ele conhece essa essa língua, ele tem livros escritos, você pode procurar livros dele sobre a religião do candomblé e, como nós já dissemos, ele é bastante ativo na questão da convivência respeitosa entre as religiões. Nas formações com professores de ensino religioso, eu mencionei entrevistas desse líder e também vídeos dele exatamente sobre essa sua postura de respeito recíproco entre as religiões. E um outro líder de uma outra religião de tradição oral é Raimundo Irineu Serra, que é um líder aqui do Acre, fundou uma religião aqui no Acre no começo do século XX. Ele chegou no Acre por volta de 1910, 1920, e ele fundou a religião do Santo Daime. Então, eles também são de tradição oral, eles têm um cancioneiro de hinos escritos, que vem desde o tempo do Raimundo Irineu e de outros liderados que formaram outras igrejas do Santo Daime, que assim eles chamam. Então, eu mencionei um líder que está ativo e um líder que já faleceu. O Raimundo Irineu Serra faleceu em 1971, mas nós temos aqui no Acre 3 correntes da religião do Santo Daime que seguem essa tradição e formam grupos de pessoas. Então é importante a gente conhecer essas religiões, aprender a respeitá-las. As religiões, elas são importantes, muito importantes para quem as professa. Então a gente deve entender, se aproximar dessas pessoas, as dúvidas que a gente tiver, perguntar a essas pessoas e aprender a respeitar as religiões que elas seguem, ok? Nós podemos até estranhar a religião do outro. A nossa religião é diferente, a religião deles é diferente da nossa. A gente pode estranhar no sentido de achar assim, puxa, a minha religião é tão diferente, esse modelo de culto, de ritual deles é tão diferente do meu. Sim, mas para eles é santo, para eles é sagrado e a gente deve encará-los com respeito, ok? Vamos ver aqui exemplos de festas de uma tradição oral, exemplos de festa de uma tradição escrita, não é? Tradição oral indígena, os Carajá e os Xavante, que são povos indígenas, apresentam a cultura oral do povo Merinacu no Alto Xingu. É o nome de uma cultura do Alto Xingu, que se torna o livro Inixivé. É o nome do livro, não é? Que trouxe outras histórias do povo Carajá. O Sole, que é um tipo de história, e outras histórias do povo Carajá, do povo Airô Ubuni, o Lobo-Guará e outras histórias do povo Xavante. Então a gente está mencionando aqui o nome de tradições orais que nos transmitem histórias narrativas desse povo, ok? E com a aldeia Uiapucu e o livro, olha, um registro da tradição oral desses povos Carijá e Xavante. O livro Cuvamutiu, que criou o mundo e outras histórias do povo Merinacu, em parceria com as aldeias Fontoura e Eterrinitipá. Tem os nomes indígenas aí, né, que só ouvindo o indígena mencionar para a gente ter certeza de como mencionar corretamente. Mas o que você está vendo aí é o nome de tradições orais que, inclusive, já foram escritas para a preservação. Muito provavelmente até na língua indígena, né? E a gente mencionou agora a festa junina, né? Que esse ano a gente teve que comemorar online, né? A festa junina é multicultural. Tenha se originado nas festas dos santos populares católicos, que são de uma tradição escrita, se foi trazida de Portugal para o Brasil pelos colonizadores, adquiriu outros referenciais aqui no Brasil. A vida do povo do campo, não é? E no Nordeste é bastante comemorada. Neste ano de pandemia a gente não pôde comemorar, mas então é uma festa, a festa de São João é uma festa de tradição escrita, um exemplo de tradição escrita que foi cristalizado, ok? Muito obrigado, não esqueça de clicar na plataforma Eduque a aula de hoje. Até a próxima.